Você sabia que a Lei 14.133 admite situações excepcionais de contratações? Se liga no seguinte, a banca examinadora ela sabe que alguns artigos eles têm uma menor incidência nas provas e é exatamente aí que o organizador de provas se cria, porque ele cria uma situação que você não está esperando. É exatamente quando nós estamos diante de contratações advindas de recursos oriundos de empréstimos ou de doações de organismos internacionais ou de agências de cooperação. Se liga nisso. Nessas hipóteses, nós temos peculiaridades. Essas regras especiais estão no artigo 1º da Lei 14.133. Quer saber o que acontece? Cria uma questão comentada para você entender em detalhes esse funcionamento. Já aproveita, curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Vamos para a questão? A respeito dos sujeitos abrangidos pela Lei 14.133 de 2021, e das hipóteses especiais previstas em seu artigo 1º, assinale a alternativa correta. Aqui eu fiz um pouquinho diferente. Por quê? Porque o artigo 1º, ele é cheio de dispositivo. Vamos lá, gente, ó. Vamos combinar o seguinte. Letra A, letra C. A, C, perdão, A e B, vocês sabem. Então vamos fazer a A e a B e depois a gente vê as outras, tá? Então, a respeito dos sujeitos, acerca dos sujeitos abrangidos, cortou aí, acerca dos sujeitos, acho que na hora que eu passei aqui, cara, pronto, abrangidos pela 14. E das hipóteses especiais previstas no artigo 1º, opa, assinale a alternativa correta. Então vamos ver o que é que fala aqui. As empresas públicas e sociedade de economia mista submetem-se integralmente a 14.133. Isso não é novidade, você já sabe que não, porque você já sabe que ela tem regramento próprio, é a 13.303. Então a lei não é essa. Você que está aí anotando, você tem que fazer assim, ó, 13.303 de 2016. A forma correta de você colocar é essa. Tem que fazer assim, ó. Exatamente assim. Você vai lá, ó, corta a informação que está aqui, não é a 14.133, e coloca a lei correta. Pronto. Os fundos especiais e as entidades controladas indiretamente pela administração pública não se submetem. A gente viu que sim, por não integrarem a administração pública direta. Não precisa ser só direta, é direta, autárquicas e fundacionais. E ainda se estende a quem? Fundos especiais e entidades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Então tá errado isso. Você já sabia. Porque você já viu isso nas outras. O que que você não viu? Você não viu o que eu estou chamando aqui de situações especiais. Na lei nós temos alguns sujeitos e esses sujeitos estão, e aí o detalhe que você precisa saber, estão nos parágrafos 3º, 4º e 5º, parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 1º. Então, o primeiro ponto que eu quero que você olhe, quantos pontos podem ser abordados de uma lei? Artigo 1º, ó, parágrafos 3º, 4º e 5º. Artigo 1º, parágrafos 3º, 4º e 5º. Deixa eu só tirar esse vetado aqui. Pronto, que aí fica mais fácil de encaixar. Olha só. Nas licitações e contratações que envolvam recursos provenientes de empréstimo ou doação oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira ou de organismo financeiro internacional de que o Brasil seja parte, podem ser admitidas. Então, primeiro ponto, a gente está falando de quem? Primeiro ponto que tem que estar claro. Nós estamos falando
especificamente de agência oficial de cooperação estrangeira. Essa é a primeira delas. Como a gente está falando de organismo financeiro que o Brasil seja parte. Pronto, isso tem que estar muito claro. Eu posso ter um organismo internacional financeiro que o Brasil seja parte. Olha o que o ponto traz. Poderão ser admitidas o quê? Condições decorrentes. Olha só. Condições decorrentes de acordos internacionais. Então, por quê? Porque às vezes para a concessão do empréstimo precisa de condições, são de acordos internacionais. Então, podem ser admitidas. Admitidas. O quê? Condições decorrentes de acordos internacionais. Claro, ninguém vai efetuar um empréstimo ou uma doação sem impor suas condições. Não tenha dúvida disso. Só que você já sabe que essas condições decorrentes de acordos internacionais têm condições. Precisa do Congresso Nacional aprovar e precisa do presidente da República confirmar. É uma ratificação. É um ato de confirmação. Precisa disso. Beleza? Tem que estar claríssimo esse ponto. Então, olha só, olha só. Então, o que que tem que estar claro? Olha a letra C. Olha a letra D, perdão. A Lei 14.133 veda expressamente a utilização de condições decorrentes de acordos internacionais? Não veda. Você acabou de ver que é possível. Podem ser admitidas. O segundo ponto, pode ser admitida também o quê? Condições peculiares, ou seja, condições próprias, à seleção e à contratação. Constantes, ou seja, o que é constantes? Presentes em normas e procedimentos das agências que eu citei e ou dos organismos. Isso precisa estar claro. Óbvio, é uma condição que não pode conflitar com os princípios, óbvio. E aí você tem exatamente esse ponto aqui, ó, no item 2. Isso precisa estar claro. Sejam exigidas para obtenção do empréstimo essas condições peculiares, não pode ofender os princípios e sejam indicadas no respectivo contrato e tenham um parecer jurídico favorável. Então, quando eu pego a letra C, ó lá, as condições peculiares previstas em normas das agências oficiais de cooperação ou de organismos internacionais poderão ser admitidas nas contratações realizadas com recursos provenientes de empréstimos ou doações, desde que observados os requisitos previstos na lei, que esses requisitos que eu acabei de citar aqui. Então, logo a letra C. E as contratações relativas à gestão de reservas cambiais é o que está no parágrafo 5º. Olha lá, ó. As contratações relativas à gestão direta e indireta das reservas internacionais, inclusive de serviços conexos, serão disciplinadas em ato normativo próprio do Banco Central. Então, aqui eu preciso, ó, ato normativo do Banco Central do Brasil, BCB. Ato normativo do Banco Central. Pode estar assim, do BC ou do BCB, Banco Central do Brasil.
Beleza? Então, na questão, as contratações relativas à gestão de reservas internacionais submetem-se integralmente à lei, e não existindo disciplina normativa específica do Banco Central. Olha como essa lei está bem detalhada. Tem muito detalhe aqui. E você tem que saber, porque senão você perde a questão. Então, a resposta correta, gente, é a letra C. E aí, percebeu a pegadinha? Muitos candidatos apenas avaliam as condições, as regras gerais previstas na Lei 14.133. Mas lembra do seguinte: se existem situações de recursos oriundos de empréstimos ou doações de organismos internacionais como um todo, existe a necessidade, existe a admissão, a possibilidade de se utilizar regras provenientes dos aspectos internacionais. E me conta aqui nos comentários, você acertou essa questão ou você teria caído na pegadinha? Não se inscreve, já curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, lembra, toda quarta-feira, 15 horas, nós temos aula ao vivo aqui no YouTube. E se você gostou desse vídeo, lembra, tem outros na playlist Licitação Sem Pegadinhas. Vamos juntos!